Hoje nós vamos ver mais 5 questões do Enem 2025, as de números 161 a 165 da prova amarela. Esse é o vídeo 6 de uma sequência de 9 com a resolução completa da prova de 2025. Vem comigo, que é logo depois da vinheta. Então a primeira questão, 161, diz assim: uma empresa produziu, em um determinado mês, 110 toneladas de plástico a partir de derivados de petróleo e 80 toneladas a partir de plásticos reciclados. O custo para reciclar uma tonelada de plástico é de R$ 500, o que equivale a 5% do custo para produzir a mesma quantidade de plástico a partir de derivados de petróleo. Então, primeira coisa, antes de continuar a ler, a gente vai calcular o custo de produção a partir do petróleo. Olha só, a gente tem R$ 500, que equivale a 5% do custo para reciclar a mesma quantidade de plástico a partir de derivados do petróleo. Quanto é 100%? Quer dizer, quanto custa o petróleo para você usar para poder produzir essa quantidade de plástico? Então, aqui vai ser X. 500 é 5%, se X é 100%. Vai ficar 5x igual a 500, que é 500, vezes 100. Aqui eu posso fazer 5, corta com 5, aqui fica 1, então é 100 vezes 100, vai dar 10 mil. 10 mil reais é o que custa para reciclar com petróleo, não reciclar, né, para produzir a partir do petróleo. E 500 reais é o que custa uma tonelada para poder ser produzido a partir de plásticos reciclados, certo? Então isso aqui é para petróleo e isso daqui é para reciclagem. Então, continuando, para o mês seguinte, a meta dessa empresa é produzir a mesma quantidade de plástico que foi produzida nesse mês. Então, quanto que foi produzido? 110 mais 80. Total é igual a 110 mais 80, ou seja, 190 toneladas de plástico vão ser produzidas, certo? Com redução de pelo menos 50% no custo de produção. Bom, vamos ver quanto é que foi o custo original, o custo no primeiro mês, vamos dizer assim, né? No primeiro mês. O custo no primeiro mês foi de quantas toneladas de plástico a partir de petróleo ele fez? 110, certo? Então é 110 toneladas que custaram 10 mil cada uma, certo? Vezes 10 mil. Mais 80 toneladas que foram produzidas a um custo de 500 cada uma, que é o custo da reciclagem. Então 80 vezes 500. Então no primeiro mês o custo foi de 110 vezes 10 mil, olha só, 110 com 4 zeros depois, 1, 2, 3, 4, mais 8 vezes 5 é 40, com 1 zero aqui, 1 zero aqui e 1 zero aqui, então mais 3 zeros, certo? Então vamos lá, o custo no primeiro mês foi de, aqui vai dar, aqui é o pontinho, 1 milhão e 100, mais 40 mil, então vai dar 1 milhão, 140 mil, foi o custo no primeiro mês. Mas ele disse aqui, ó, que ele quer reduzir em pelo menos 50% o custo da produção. Então, o custo no segundo mês vai ter que ser esse custo aqui reduzido em 50%. Peraí, quando você reduz em 50%, você reduz pela metade, certo? Você reduz metade dele. Então, isso daqui, menos a metade disso, ou seja, a outra metade, né? 1.140.000 dividido por 2 vai dar 1 milhão por 2 dá 500 mil, 140 por 2 dá 70 mil. Então vai ficar 570 mil o custo que tem que ser o custo máximo de produção nesse segundo mês. Isso é metade, né? Então ele reduziu 50% no custo de produção. Equivale a você dividir por 2, tá? Para que no mês seguinte a empresa atingir a meta é reduzir em 50% o custo de produção, a quantidade mínima de toneladas de plástico que devem ser produzidas a partir de reciclagem deverá ser de quanto? Bom, eu tenho esse custo aqui do segundo mês, eu tenho custo para a reciclagem, eu tenho custo para petróleo, e eu preciso saber quanto que eu vou reciclar e quanto eu vou produzir a partir do petróleo. Eu vou colocar assim, ó, X vai ser do petróleo, tá? A quantidade de toneladas que a gente vai fazer a partir do petróleo, e Y é a quantidade de toneladas que a gente vai reciclar. E a gente vai escrever duas equações, são X e Y, para achar X e achar Y. Ele está querendo saber a reciclagem, tá? Ele está querendo saber o Y.
Então vamos lá. X mais Y, a quantidade de toneladas que a gente vai fazer a partir do petróleo, mais a quantidade de toneladas que vão ser recicladas, vai ter que ser igual à mesma quantidade de plástico do mês anterior. Então tem que ser ainda 190. Portanto, X mais Y tem que dar 190 toneladas. Isso aqui está em toneladas, tá? Agora, o custo de produção vai ter que ser de 570 mil. Então, o número de toneladas que eu tenho de petróleo, produzidos a partir do petróleo, cada tonelada custa 10 mil. Então, 10 mil, a segunda equação, vezes o número de toneladas que eu vou produzir a partir do petróleo, somado com Y, que é o número de toneladas que a gente vai reciclar, a um custo de 500 cada tonelada, tá? Então é 500 vezes o número de toneladas que vão ser recicladas. Isso vai dar o custo com petróleo, custo de reciclagem, total do custo vai ter que ser igual a 570 mil, porque ele está reduzindo em 50%. 570 mil. Ok, eu tenho duas equações e duas variáveis. Como é que eu posso fazer para tentar fazer mais rapidamente essa conta aqui, né? Eu vou fazer por adição isso aqui. Eu vou multiplicar essa por menos 500, tá? Vou multiplicar a primeira equação por menos 500 para poder cortar o valor de y, tá? Então vamos lá. Vai ficar menos 500x menos 500y é igual. Multiplicar por 500, 190, é a mesma coisa que multiplicar por 1000 e dividir por 2. 190 por 2 dá 95. 95 vezes 1000, certo? Então é 95 vezes 1000 com mais um zero do zero aqui eu fiz vezes 19, né, que deu 95. Então aqui vai ficar 95 1000 com mais um zero. Isso aqui vai ficar 190 vezes 500. Deixa eu só ver se eu acertei. 19 vezes 5 dá 95 com 1, 2, 3, 1, 2, 3 zeros, né? 95 só com 3 zeros aqui. Então vai ficar 95 mil, tá? Agora, a gente pode dizer que 10 mil x mais 500 y tem que dar 570 mil. Então agora, somando as duas, a gente vai ter o y vai cortar, 10 mil x menos 500x vai ficar 9.500x. 9.500x é igual 570 mais 95. Opa, aqui é menos, né? É vezes menos 500, então aqui é menos 95 mil. 570 menos 95 mil, isso aqui menos 100 mil daria 470, 475 mil. Muito bem. X é igual a 475 mil dividido por 9.500. Corta 0 com 0, 0 com 0, aqui vai ficar 4.750 dividido por 95. Então, 4.750 dividido por 95, vamos torcer para dar um valor inteiro, né? Vai ficar 475 por 95 vai dar 4, não chega a dar 5, chega a dar 5, 5 vezes 9, 45, 5 vezes 5, 25, dá 5. 5 vezes 5, 25 para 25, nada. 5 vezes 9, 45, mais 2, 47, para 47, nada. Aqui vai ficar 50. Então, o x é igual a 50. O que é 50? 50 é o número de toneladas de petróleo que a gente vai, ou número de toneladas de plástico que a gente vai produzir a partir do petróleo. 50. Então, como o total tem que ser 190, aqui, obrigatoriamente, a gente vai ter 50 mais quanto que dá 190? Mais 140. Equivale a voltar na primeira equação, né? X mais y igual a 190. Se o x vale 50, o y tem que ser 140. E a pergunta dele foi justamente a partir da reciclagem, que é o y, quanto que ele vai ter que ser produzido? 140, resposta letra B. Então é um exercício trabalhoso, né, onde você tem que montar com cuidado as equações, tem que saber um pouquinho aqui de porcentagem no começo, tem que saber um pouquinho aqui de montar o custo total para montar essas equações, mas ele sai, né? É um exercício que eu diria que vale a pena você ter pulado na primeira, mas na segunda passada da prova, na segunda resolução da prova, você pode resolver com uma certa tranquilidade se você não se perder nas contas, né? Continha aqui pode dar bastante trabalho mesmo, tá bom? Vamos para a próxima questão. Essa questão 162, ela é de análise combinatória e a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de resolver. Ela sai extremamente rápido, mas você tem que ter a ideia para conseguir fazer. Olha só, 10 casais, então são 10 casais, né, homem e mulher ali, vezes 10, então vão ser 20 pessoas. Então, estas 20 pessoas
fundaram o grupo de dança e decidiram constituir uma diretoria com 3 cargos: presidente, secretário e tesoureiro. Para maior representatividade, decidiu-se que no máximo uma pessoa por casal poderá ocupar um cargo nessa diretoria. Bom, claro, né? O marido e a esposa como presidente e secretário fica pouco representativo, vamos dizer assim, dos 10 casais. Então, se o homem entrar, a mulher não pode entrar e vice-versa. Para maior representatividade, já li essa parte aqui, agora, quantas diretorias diferentes podem ser constituídas por esses 10 casais? Gente, eu vou ter que escolher um presidente, um secretário e um tesoureiro. Vamos pensar em escolhas sucessivas, por quê? Porque a ordem desses 3 é super importante, então eu posso usar, por que é importante, né? Porque se o João for presidente e a Maria for secretária, ou Maria presidente e João secretário, são diretorias diferentes, né? Eles vão fazer funções diferentes ali. Então eu posso dizer que para escolher o presidente, vamos escolher primeiro presidente, depois secretário e depois tesoureiro. Para escolher o presidente, eu tenho qualquer uma das 20 pessoas que podem ocupar esta posição, concorda? Tudo bem, uma vez que eu escolhi o presidente, ou ele é um homem do casal, ou ele é uma mulher de um dos casais, certo? Automaticamente, quando uma pessoa de um casal, tá? Uma pessoa, ou o homem ou a mulher, deste casal que foi escolhido para presidente, quando ele foi escolhido, automaticamente a mulher não pode ser escolhida, ou o homem não pode ser escolhido. O cônjuge, né, desta pessoa que foi escolhida, a outra pessoa do casal já é eliminada. Sobram quantas pessoas que podem ocupar o cargo de secretário? Sobram só 18, porque uma eu já usei e a outra foi eliminada, certo? E para poder colocar o tesoureiro, quando eu coloquei já 2 pessoas aqui e outras 2 foram eliminadas, porque de outros, do outro casal também vai ter o cônjuge dele que não vai poder entrar, então 4 pessoas já estão fora da disputa, certo? 2 já foram escolhidas e 2 foram eliminadas. Então, para poder colocar o tesoureiro, só restam 16 pessoas que podem ocupar essa posição. Como eu vou fazer presidente e secretário e tesoureiro na mesma comissão, eu vou multiplicar 20 por 18 por 16 para achar o número total de comissões que a gente pode fazer, atendendo a essas regras que eles falaram que não pode repetir pessoas do mesmo casal, tá bom? 20 vezes 18 vezes 16, direto letra B. Então, se você tiver essa ideia de tentar colocar as pessoas uma a uma ali nas casinhas e depois multiplicar os resultados, vai direto. Se você sair por outra, né, primeiro eu vou escolher as pessoas, depois eu vou tentar permutar essas pessoas, quer dizer, pode ser que você demore um pouco mais de tempo. Essa é uma questão rápida, mas que envolve parar e pensar um pouco para tentar bolar uma estratégia para poder resolver. Então, 20, 18, 16, resposta letra B, certo? Vamos para a próxima então. Essa 163 é uma questão bem rápida para fazer e daquelas que você tem que sair fazendo direto, tá? Um artista que costuma fazer desenhos com areia na praia pediu a um banhista que fizesse um pequeno desenho que serviria de esboço para uma grande obra de arte a ser feita na areia. Esse desenho, olha a grande obra de arte dele. Esse desenho está representado na figura. Após a conclusão, a obra de arte obtida manteve as mesmas proporções do desenho feito pelo banhista, sendo que as medidas indicadas na figura foram ampliadas para 30 metros. Então, aqui era 20 centímetros e foi para 30 metros. Ele quer saber qual é a escala desse desenho. Escala, gente, é você dividir o quanto está no esquema, né, no desenho, dividido pela vida real. Então, você vai ter 20 centímetros dividido por 30 metros. Só que você não pode ter escala com unidades, né? Você tem que cortar as unidades aqui. Então, ou a gente deixa tudo em centímetros ou tudo em metros. É muito mais fácil deixar tudo em centímetros, porque daí vai dar números inteiros, tá? Então, 20 centímetros, eu vou deixar 20 centímetros para 30 metros. Peraí, centímetro. Cada metro tem 100 centímetros, por isso que chama centímetros, né? Então, cada metro tem 100 centímetros. 30 vezes 100 é 30 com 2 zeros do lado. Centímetros, portanto, 30 metros equivale a 3.000 centímetros. Pega o 30, multiplica por 100 para achar em centímetros, certo? Então vamos lá, centímetro corta com centímetro, o 20 corta com 300, aqui o zero pelo menos, agora dá para simplificar por 2, aqui fica 1, por 2 dá 150. Então a escala é de 1 para 150, que pode ser representado por meio de uma divisão, assim, com 2 pontinhos, né? 1 dividido por 150. 1 sobre 150 é a escala desse desenho em relação à obra na vida real, certo? Beleza? Rapidinho, só fazer essa conta e a conversão de unidades ali que poderia pegar alguém também. Vamos ver a próxima? Essa 164 também é uma questão muito rápida se você entender o que está escrito no texto. Olha só.
O cortisol é um hormônio produzido pelas glândulas adrenais. Pô, mas eu achei que essa era parte de matemática? Será que é de ciências? Né? Será que é de biologia aqui? E pode ser considerado um importante marcador de estresse fisiológico. Em um estudo desenvolvido com enfermeiros, foi verificado que a concentração de cortisol salivar em um dia de trabalho, denotada por T, era, em média, igual, em média, a 1,59 vezes, estou lendo aqui, já estou escrevendo, ó, a concentração de cortisol salivar em um dia de trabalho denotada por T. Então, T era igual a 1,59 vezes a concentração de cortisol salivar em um dia de folga denominada por F. 1,59 vezes F. Nesse estudo, a relação obtida entre T e F, relação é divisão, a divisão de T por F. Então, basta eu pegar esse F e passar dividindo. Aí eu vou ter T sobre F. T sobre F é igual a quanto? 1,59. T sobre F igual a 1,59, que está exatamente assim na letra C. Então, é uma questão de você ler, escrever o que você leu, e aí você marca já direto T sobre F igual a 1,59, tá bom? Vamos para a próxima questão, que é a última hoje. Então, essa questão 165 diz o seguinte: um estacionamento possui 120 vagas para veículos e todas essas vagas estão ocupadas. Cada cliente paga uma mensalidade para usar a vaga, que é calculada com base nas despesas mensais do estacionamento e no lucro pretendido. As despesas mensais do estacionamento são 14.240, eles gostam de númerozinho quebrado, né? Com manutenção. Então, as despesas, tá? As despesas são manutenção, que dá R$14.240. E mais 36 de seguro por veículo. Então, com seguro, as despesas são de 36 vezes o número de veículos, que é o número de vagas, já que estão todas ocupadas. 36 vezes 120. Não vou nem multiplicar por enquanto, tá? O lucro do estacionamento é determinado pela diferença entre o valor arrecadado e, com as mensalidades, pelas despesas efetuadas. A diferença do valor arrecadado é o que entra menos o que sai, que são as despesas, certo? Então, vamos lá. Lucro do estacionamento, o lucro é igual a despesas, aliás, é igual a receita, que é o que entra, menos as despesas, que é o que sai. Né? Então, vamos pensar como o dono do estacionamento. Entrou 15 mil reais, saiu 10 mil, eu paguei 10 mil. Então, eu fiquei de lucro com 5 mil reais. 15 mil menos 10 mil, tá bom? Lucros é receita menos a despesa. A gente normalmente coloca custos aqui. Bom, a partir do mês seguinte, o valor do seguro por veículo aumentará em 20%. Bom, o seguro, que era de R$36 por veículo, vai aumentar em 20%. Então ele vai ficar em 1,20 vezes 36. Eu costumo fazer assim para aumentar em 20% um valor. Rapidinho a gente consegue aumentar dessa forma, porque esse 1 é o valor original. Então aqui, o valor original, 36 vezes 1, vai dar o próprio 36. Esse 0,20 que aparece depois da vírgula, depois da casa decimal, representa 20% desse resultado. Outra maneira de você fazer esse aumento de 20% é você calcular quanto é 5% de 36. Então, 36. Quanto é? Vamos fazer rapidinho isso aqui, ó. 36, quanto que é 10%? 10% de 36 é só dividir por 10, é 3,6, certo? Quanto que é 5? Não é 5, é 20. Quanto que é 20%? Não vai ser o dobro? 20% é 7,2, certo? Então, 10% é só dividir por 10. Para calcular 20 é o dobro. 7,2. 3,6 vezes 2. Então se eu pegar esses 36 e somar com 7,2, vai ficar quanto? Vai ficar 43,2, que é o valor do seguro original aumentado em 20%, que equivale a 7,2. Portanto, 36 mais 7,2 vai dar 43,2. Então, essa conta aqui, tem que dar também 43,2, ou R$ 43,20. Então, ele aumentou em 20%, tá? Faça a conta aqui para você ver que vai dar exatamente a mesma coisa aqui, tá? Bom, 43,20. Agora, com isso, o dono do estacionamento reajustará as mensalidades, ele vai ter que saber quanto que ele vai cobrar de cada pessoa para obter um lucro mensal de 10 mil reais. Ele quer ter esse lucro de 10 mil reais. Apesar desse reajuste, todas as vagas vão continuar ocupadas. Então, custo de manutenção, ele falou aqui, ó, permanecerão sem alterações. Então, manutenção não vai mudar. Esse daqui muda. Esse custo aqui, ó, não é mais de 36 vezes 120 vagas, agora é 43,20 vezes
120 vagas. Então vamos lá, vamos escrever como é que a gente consegue esse valor total que ele vai ter que dividir por todo mundo, né? Então vamos pensar assim, qual é a despesa do estacionamento? A despesa dele vai ser 14.240, que é o valor da manutenção, mais 43,20 por cada carro. Cada carro ele vai ter que pagar o seguro para esses carros, 43,20 vezes o número de carros. O número de carros é igual ao número de vagas, porque ele falou que estão todas ocupadas. Esse é o valor que ele vai gastar, né? Então, ele vai gastar isso aqui. Não vou fazer conta ainda, a gente vai fazer no final. O lucro que ele vai ter vai ser o quê? Vai ser 10 mil reais. Então, se a gente somar as despesas, olha só, eu estou fazendo ao contrário aqui, né? Então, despesas mais lucros é igual a receita. Ele vai ter que arrecadar as despesas dele mais o lucro cobrando mensalidades. Então, quantas mensalidades ele vai cobrar? Se ele tem 120 vagas, ele vai cobrar 120 vezes o valor da mensalidade. 120 de cada, são 120 vagas, vezes o valor que cada uma das vagas ou cada um dos proprietários vai pagar, vai ter que dar esse total aqui, ó, que é o dinheiro que ele vai ter que ter de lucro, mais o dinheiro que ele vai gastar nas despesas, concorda? Então vamos lá, 120 vezes M é igual a 10 mil, que é o lucro, mais 14.240, mais 43,20 vezes 120. E agora a gente acha o valor de M, né? Dá para simplificar aqui tudo por 10, corta esse zero aqui, corta esse zero aqui, corta esse zero aqui, corta esse zero lá. Então a gente vai ter 12 vezes M, agora com cuidado para não errar, né? 12 vezes M vai ser 1.000, mais 1.424 vai dar 2.424, mais 12 vezes 43,20. 43,20 vezes 12, não esquece da vírgula depois. 0 vezes 2 dá 0, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 2 dá 6, 4 vezes 2 dá 8. Aqui vai ficar 0, 2, 3, 4. E aí a gente soma, vai ficar 4, 8, 1, 5. Então aqui com duas casas vai ficar mais 518 e 40. Portanto, M vai ser, quanto que é 2.424 mais 518 e 40? Vai ficar, vírgula 40 mesmo, né? Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 4, aqui não vai nada, aqui vai ficar 9, 2.942, 2.942 e 40 dividido por 12. Dá para simplificar isso aqui por 2 ainda? Não sei se vale a pena, acho que não, vamos dividir direto, né? Então vamos lá. 2.942 e 40, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou só multiplicar por 10 em cima e embaixo, aqui eu simplifiquei tudo por 10, né? Nem precisava. Eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo, só para poder fazer a conta mais fácil, vai ficar 2.9.424 dividido por 120. Então, vamos ver quanto é que vai ter que dar esse valor da mensalidade, tá? Eu vou só apagar essa parte aqui também, para a gente poder escrever o resultado depois lá que a gente vai chegar. Olha só, vamos apagar essa parte também, continha que a gente já fez, e agora só fazer a divisão e a gente já chega no resultado. Vai ficar 29.424 dividido por 120. 120 vezes 3 daria 360, então aqui dá 2, né? Tudo bem, tem 2 aqui no começo, então vai ficar 2 vezes 120 dá 240, menos 240, aqui vai ficar 54. Agora abaixo o próximo 2. 480 seria vezes 4, né? Vezes 5 já passa 600. Então aqui é 4, tem 4, tem 4. Opa, já achei a resposta correta aqui, né? Então, 4 vezes 120 vai dar 480, faz a subtração, aqui vai dar 2. Aqui 54 menos 48 vai dar 6, né? E aqui 4. 624 dividido por 120 vai ficar 5, né? 2, 4, 5. 5 vezes 120 vai dar menos 600. E, portanto, restou 24 aqui. Aí eu abaixo o primeiro zero que não existe. Quando eu abaixo o primeiro zero que não existe, eu coloco a vírgula. 240 dividido por 120 vai dar 2. 2 vezes 120, 240, menos 240 vai ficar 0. Então, 245 e 20 tem que ser a 245 e 20. Tem que ser a mensalidade nova que as pessoas vão pagar para que ele tenha estas despesas e esse lucro pagos, né? E aí 245 e 20 vai ser a resposta letra C. Certo? Muito bem, pessoal. Então, trabalhosa essa também. A gente teve que fazer um pouquinho de conta ali.
mas acredito que saia se você parar e pensar direitinho no que está fazendo, tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Você que chegou até aqui está de parabéns. É assim que você constrói a sua aprovação. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ajuda muito a gente a continuar produzindo. Aproveita e confere a playlist aqui do lado, que tem mais vídeos relacionados a esse que você viu.